Fala, hatersada de todo esse multiverso. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Então, galerinha, hoje eu tava em casa, um dia chuvoso, sem muito fazer, dia cinza. Aí meti a blusa, tava de capuz, bateu a ideia. E aí, que tal a gente rolar aquela ideia sobre ele, personagem que eu hateei metade da minha vida, Jason Todd. Então, você que não sabe, o Jason Todd foi o segundo Robin depois do Dick Grayson, né? Ele estreou no pré-crise, era uma cópia direta, assim, do Dick Grayson. Ele era acrobata, os pais dele morreram no circo, inclusive teve envolvimento do Crocodilo. Era um mafioso nessa época, né? Estranho, né? Um mafioso do Crocodilo, mas tudo bem. E se tornou Robin numa aventura meio cagada. Batman veio pra Amazônia, coisa assim. Eu não lembro certinho porque eu não sou muito fã do personagem. E após a crise, reformularam a origem dele, né? Ele deixou de ser uma mera cópia do Dick Grayson. Teve um background meio que ele era das ruas, deles eram drogados, morreu, ele roubou os pneus do Batmobile, uma cena icônica, engraçado até. E isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos e tal. Mas ele acabou morrendo logo pouco tempo depois pelas mãos do Coringa, né? A história mais famosa do Jason Todd é da sua morte. Aquele caso do pessoal ligando pra DC, porque ninguém gostava muito do personagem chato, desde aquela época. E o pessoal acabou matando. Mas o Mike W. Barr e o Jim Starlin estavam trabalhando ele meio disso aí, vindo das ruas, ele ser meio malandrão, ele ser meio revoltado, meio rebelde. Ele desobedecia o Batman, matou, né? Ninguém sabe, mas todo mundo sabe que ele empurrou o maluco lá da sacada. Ninguém sabe o que aconteceu ali. O Batman chegou, o cara tinha caído e o Robin tava lá, cara de... Mas até aí tudo bem. O pessoal não curtia muito ele como Robin naquela época e tal. Teve essa votação aí por telefone, bem famosa, né? Dizem até que foi fraudada, eu duvido. É pra decidir o destino do Robin, né? Se o Coringa matava ele ou não. Repercutiu muito, né? Ela foi a maior falha do Batman, ele colocava aquele uniforme exposto numa redoma, e isso foi permanecendo durante anos, até que em silêncio teve tipo uma ameaçinha de volta dele, era o cara de barro, depois teve um retcon, que era ele, aí trocou com o cara de barro no meio da treta, puta, ficou pior ainda. E após silêncio, teve a crise infinita. Por que não trazer o Jason Todd de volta? Fizeram o Superboy Prime dar socos na realidade. Pior ideia. E o Superboy Prime acabou trazendo nesses socos na realidade. Ele acabou alterando a realidade e trazendo o Jason Todd de volta à vida. Só que não foi só isso. Ainda a Talia e o Ra's acharam ele e jogaram no poço de Lázaro. Que ele ficou meio doido, né? Ressuscitou, blá blá blá. Precisavam de uma desculpa, né? E aí colocaram ele naquele... Under the Hood, eu não lembro como ficou mais ou menos aqui, eu sempre confundo isso que é sobre o capuz, sobre a máscara, debaixo da máscara, nunca lembro. Que mostrou mesmo ele voltando como um vilão, só que aí foi legal, a Judge Winnie que fez a história, se eu não me engano, e era uma ideia boa, trazer um Robin morto, né? O Batman não vingou ele, e trazendo essa raiva do pós-túmulo, ele pegar isso e usar contra o Batman, se tornando efetivamente um vilão do Batman. Achei a ideia legal, a história também é legal, apesar de ser o Judge Winnie. Você vê como o personagem é bom. Depois teve aquele Anos Perdidos, que mostra o que aconteceu com ele durante esse período, né? Que ele ressuscitou. Só que aí, o que aconteceu? O personagem caiu nas graças do povo. Galerinha gostou, era aquele personagem genericão dos anos 90. Quem acha que eu tô mentindo é só ver o Bandoleiro. O Bandoleiro é o Jason Todd daquela época. O Cable, Jason Todd. O Wolverine. Personagem dos anos 90, só que nos anos 2000. Cara, é meio bizarro. Ele acabou caindo nas graças do público, então o pessoal falou, pô, vamos transformar ele num anti-herói. Eu acho que a última vez que trabalharam ele bem foi o Morrison, meio bandido, meio vilão ainda, tinha aquele uniforme, parecia um supositório gigante. Puta, melhor uniforme que já fizeram pra ele. Aí eu vi os Novos 52, eles integraram ele com o Roy Harper, que nunca tinham se visto na vida, eu não lembro de nada deles juntos, e com a Estelar, e virou... Capuz Vermelho dos Foragidos. Essa fase aqui atrás é a do Rebirth, que também é ruim, é péssima. Essa do Ano do Vilão é pior ainda. Muito ruim, cara. Sempre hateei esse personagem porque eu sempre via que ele tinha mais propósito morto, como mostrando a falha do Batman em si, do que ele vivo e vivendo aventuras meio loucas, assim. Nossa, é nada a ver, tipo. Aí ele chantageia o Batman. Se eu for pra cadeia, eu falo quem é você. Como é que você vai explicar que o filho do Bruce Wayne...
Ah, cara, é uma ideia merda, assim, que, pô... Aí ele volta, todo revoltadinho, aí mata, aí faz um acordo com o Batman que tem que usar bala de borracha. Porra, é um personagem muito cagado, cara. Nossa, bala de borracha. Nossa. Mas, enfim, eu sempre critiquei porque eu sempre achei que era o melhor propósito de Jason Todd era estar morto. O que aconteceu? No final de 2020, saiu uma história que é bem controversa, né? O pessoal reclama... Acabou com a história, não sei o que é os Três Coringas. Primeira vez que eu vi trabalhar o Jason Todd decentemente, desde o Morrison, desde o Judge Williams. Explorou um pouco mais esse trauma dele. O pessoal odeia essa história. Eu acho que tá todo mundo errado. É uma história muito boa, desenho é muito bom, mas não é dela que eu vou falar aqui hoje. Aí eu vi, pô, dá pra trabalhar o personagem direito, escrevendo direitinho, pegando muito nos traumas, não tratando daquela forma superficial que o Scott Lobdell trabalhou durante 10 anos com o personagem, que ela... eu sou revoltadinha. Trabalhando profundamente mesmo, esses traumas que ele tem, na morte, jeito que ele passou, essa parte que ele foi vilão também, agora voltar e ser meio rejeitado pelo Batman, o Batman vê ele como que a culpa dele, então ele meio que rejeita, mas tenta cuidar, passa um pano, né, que passar pano pro Jason Todd é o padrão de vida do Batman. O que aconteceu? Future State, que tem como o protagonista o Capuz Vermelho, por incrível que pareça, é muito bom, cara. Eu gostei, os desenhos são bons, a história, a ideia da história, eles pegam o Jason Todd e eles tratam ele como um mercenário, um caçador de recompensa de mascarados, trabalhando para o magistrado, que é o dito o inimigo de todos os mascarados, falando mais do pessoal de Gotham, né? Mas é bem legal, cara, porque mostra uma vertente diferente dele. Trabalhando pro inimigo, caçando mascarados, né? Sejam eles super-heróis ou super-vilões, não faz diferença, é mascarado. E trata isso de uma maneira legal, é divertido, tem aspirações em mangás, no Akira, eu vejo muita coisa do Akira ali, muito legal, pena que é curto, mas é muito legal. Só que aí é que vem a outra história, eu falei que eram 4 histórias, a gente ia juntar em 3, porque uma delas é a Future State Gotham, que acabou de sair, que é uma continuação da Future State do Capuz Vermelho. Isso é uma continuação diferente, porque ela pega bem essa veia do mangá. Só o modo de leitura ocidental, que a gente lê da esquerda para a direita, é que permanece tudo preto e branco. A arte é mais estilizada ainda do estilo japonês. E é uma puta de uma história, porque continua o que foi passado em Future State e dá outras camadas, porque ele era um agente triplo. Porque ele primeiro trabalhava para Bat-Família, trabalhava, né? Aí ele trocou pelo magistrado, só que enquanto trabalhava para o magistrado caçando os mascarados, os vigilantes, ele trabalhava também para uma outra pessoa, junto com uma outra pessoa. Ele estava infiltrado no magistrado. Só vai descobrir quem era essa pessoa que apareceu em sombras lá no Future State, e só em Future State Gotham, quem era essa pessoa. E na cara quem é, na verdade, né? Mas vamos fingir um mistério para quando chegar aqui no Brasil, todo mundo se surpreender. Mas é uma história muito boa, é bem tratada, os desenhos são muito bons, a Bat-Família se volta contra ele. Cara, é bem legal. Eu acho que finalmente estão tratando o Capuz Vermelho, que eu acho que não precisava ressuscitar, deixar claro aqui. Mas já que tá aí, estão tratando ele bem, cara. É só sobre essas 2 histórias que a gente vai tratar no momento. Os outros eu vou fazer em mais 2 vídeos ainda sobre o Capuz Vermelho. Por incrível que pareça, fazendo vídeo sobre o Capuz Vermelho. Que eu não vou fazer mistério. Uma eu já falei, que é 3 Coringas, mas essa eu vou fazer um vídeo mais longo, aprofundar mais na história. Tem que falar com spoilers, não tem como falar sem spoilers, mas já acabou de sair aqui no Brasil, então tá liberado. E aí, se você não leu, não tem muito o que eu fazer, né? A outra é o Chip Zdarsky com o brasileiro Ed Barrows nos desenhos, cara. Eu não gosto muito do estilo de desenho do Ed Barrows, me lembra aquela galera que eu não curto, Gary Frank, Brian Hitch, mas ele é muito bom na narrativa visual. Não me atrai o design de personagens dele, mas a narrativa dele é bem atraente, cara. Eu acho muito legal. Tem uma cena, inclusive, dessa HQ aí, que é Urban Legends, que eles fizeram junto, de 1 a 6, conta a história do Capuz Vermelho com o Batman, né? O Ed Barrows conseguiu imprimir uma narrativa visual ali incrível, cara. E foi uma história que trabalhou o Jason Todd também muito bem, por incrível que pareça. Só pra finalizar, eu acho os uniformes do Jason Todd uma merda.
Tirando aquele que eu falei do Grant Morrison, que eu acho muito legal, até aquele do início do 952, quando ele não tinha aquela boquinha de aço lá. Era legal. Depois, esse que parece o Scorpion, que anda com uma espada e anda com o pé de cabra que matou ele. Como é que ele achou aquele pé de cabra se o galpão onde ele estava explodiu? Enfim, né? E foi há anos atrás, vai entender. Uma arma de balas de borracha, meu Deus. Mas então, é isso. Por enquanto, então, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, fala aí se gostou. Se você curte o Jason Todd, eu sei que ele tem fã pra caramba, eu não sou um deles, mas essas 3 histórias, vou te falar, ó, show de bola. Valeu, beijo, paz, tchau.